Hello, my friends e my friendas! Aqui quem tá falando é o pastor André do canal Deus Faz Coisas Incríveis. Ravel, solta a vinheta aí! Então, friends e friendas, aqui como prometido, minha linda esposa, pastora Priscila. Oi pessoal, quem tá falando aqui é a Priscila Inocência, eu sou a esposa desse homem maravilhoso. E já fazendo jabazinho, vai lá no canal também, Academia do Consumidor, que é o canal onde eu falo sobre os direitos do dia a dia de cada um, tá? Beleza? Então, para começar os nossos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre nossa história. Vou falar um pouco sobre o meu testemunho antes de conhecer a Cristo até nos conhecermos. Quero começar falando aqui sobre algo que fez desandar a minha vida, que foi um relacionamento. Um namoro muito frustrado. Infelizmente, tem vestígios desse relacionamento hoje com o relacionamento com a minha mãe. O relacionamento com a minha mãe foi por água abaixo. Durante muitos anos, sem nos falarmos por conta desse relacionamento. Então foi uma fase muito ruim da minha vida, e a partir dessa fase da minha vida, que eu tinha apenas 15 anos, as coisas começaram a desandar na minha vida. A partir daí eu saí de casa, fui passar um tempo morar com a minha avó, e daí então conheci o mundo das drogas, conheci a bebida, conheci algumas amizades que me influenciaram, coisas negativas. Dei muito trabalho para minha família no geral. Eu era o único dos irmãos, até hoje, graças a Deus, nenhum deles se envolveu com drogas, nenhum deles ficou viciado, nenhum deles caiu na bebida. Como consequência de tudo isso, os meus estudos não iam bem. Já não era muito bom nos estudos. Conta detalhes. Olha, meu Deus, eu passei quase 10 anos na sexta série. Se não 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos, cursando a mesma série. Meu Deus! Que vergonha que eu tenho. Mas tudo isso para dizer para vocês que não era a época que o Senhor tinha preparado para que eu me relacionasse. Então eu só fui entender isso a partir do momento em que eu conheci Jesus. Com 15 anos, tudo isso que eu falei para vocês aconteceu. Bom, eu tinha certeza de que não era aquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Certa vez eu decidi que ia parar de beber, ia parar de me drogar, e graças a Deus, a partir daquele dia, não fiz mais aquilo. Eu continuei apenas com o vício de fumar cigarro, fumava muito cigarro, era quase uma caipora. E eu entrei na igreja dessa maneira, né? Mas antes disso, eu quero também dar os créditos aqui para minha professora. Passei 6 anos na sexta série. 10 anos na sexta série, e a professora Emília, que faz parte da nossa igreja hoje, que foi minha professora. Foi minha também. Minha também. Do Ravel também, e que me ajudou muito, né? Na verdade, a primeira vez que eu fui na igreja foi através da professora Emília. Aí depois eu não queria saber de mais nada, encontrei a Ana Lúcia, que me levou para a igreja, e por coincidência era a mesma igreja da professora Emília. E hoje estou aqui, graças a um convite e também a necessidade que eu senti de mudar de vida. Ok? E você, pastora Priscila, conte aí, porque ela me falou aqui nos bastidores, né, Ravel? Conta os seus pecados. Eu não tenho pecado. E o que eu falei pra ela? Tá bom, Virgem Maria? Manca. Oi, gente. Não, é porque ele tava elaborando, né, as histórias de pecado dele, e não tem uma história assim de pecado pra contar. Na realidade, eu me converti, eu tinha 13 anos. Apesar de parecer que era muita idade, hoje em dia eu era muito criança. O que eu tenho pra contar da minha vida antes de Cristo é que eu era muito triste, eu era muito solitária. Meus pais e meus irmãos, a gente era muito desunido. Não existia aquele vínculo e tal. Por anos a gente não sabia quanto tempo o casamento dos meus pais ia durar. Graças a Deus eles estão casados até hoje. E eu creio, são exemplos, né? Hoje, e eu creio de todo o coração que foi o Senhor que restaurou o casamento deles. E por toda essa falta de estrutura familiar, eu era muito triste, eu era muito sozinha. Eu lembro que na sala de aula, hoje em dia as pessoas me conhecem porque eu sou muito agitada, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto, sabe, de interagir com as pessoas. Mas durante muito tempo eu era quietinha no meu canto na sala de aula. Eu lembro até a quinta, sexta série, alguma coisa assim. Eu não conseguia interagir muito bem com as pessoas, por falta mesmo de interação, talvez familiar. E eu fui pra igreja porque me convidaram também. Uma amiga, no meu caso foi a Tayane, que me convidou para que eu fosse conhecer a igreja. Eu acho que ela se sentia meio sozinha às vezes lá, não sei, mas ela me convidou e se tornou uma grande amiga, né, naquela época. E eu conheci Jesus assim. Foi muito engraçado porque as pessoas me perguntam assim: tu lembra exatamente o dia que você tomou uma decisão? E eu não lembro muito porque eu fui me envolvendo com as coisas. Eu me envolvi na célula, que na época o líder era o pastor Lelis agora, que tá no Rio de Janeiro.
e comecei a mover com a célula, entrei no ministério de dança. Quando eu percebi, eu já era crente. E eu lembro que eu assisti uma pregação de alguém falando assim, olha, você tem que ter o dia que você aceitou Jesus. Mas eu já era crente. E eu fui lá na frente, sem peso nenhum, dizer assim, Senhor, meu coração já é teu, mas eu tô aqui confirmando o que eu já tenho vivido esses últimos tempos. E como eu falei, eu tinha 13 para 14 anos, devia ser de setembro, e eu fazia 14 em novembro. E foi basicamente essa minha história antes de conhecer Jesus. A gente brinca, ele não falou, mas antes da gente se conhecer efetivamente, a gente se encontrou algumas vezes. Ele estudou com a professora Emília na 6ª série, quando ele tinha 15 anos, mais ou menos. E eu estudei com a professora Emília também, eu tinha 12 anos e eu estava na 6ª série. E foi muito engraçado, porque ele é muito amigo de uma amiga minha de sala de aula. E eu lembro que na época ela também não era cristã e ela era dançarina de boi. E eu lembro de assistir ela se apresentando e tal. Os rapazes que dançavam com ela, tudo de tanguinha lá. E ele tava dançando. Ele tava dançando boi de tanguinha. Eu não consigo, gente, lembrar do rosto dele lá na escola, mas eu lembro dos dançarinos quase sem rosto e depois eu descobri que ele estava lá. Resumindo, era tão feio que não tinha rosto. Mas ele me viu, ele lembra de mim, né? Lembro. Não precisa falar detalhes, mas fala que tu lembra. Não fala. Eu era um pouquinho de tudo. A minha esposa, ela sempre foi muito linda, com certeza. Mas teve uma fase na época... Não precisa falar. Não precisa, tá bom. Mas tá bom, tem gente que fala que você me viu lá. Então, como ela falou, eu a vi lá na época da escola, eu tinha 15 anos, eu acho que já estava na 6ª série, infelizmente. Isso vai ser um karma para toda a minha vida e eu pretendo esconder isso dos meus filhos. Então a gente não pode postar esse vídeo. Não, mas ele já vai estar em outra tecnologia. Seguindo a história, e quando ele se converteu, ele tinha 18 e eu tinha 15. Bom, primeira vez que nós nos vimos pós-escola, né? Foi já na igreja. Eu estava participando da célula da filha do pastor João, da Adriana Medeiros, e participando da célula, da época, a nossa célula estava se reunindo naquele dia no escritório da igreja. Então nós estávamos reunidos de célula ali, de repente bate na porta e abre a porta. Quem? A coisa mais linda desse mundo. A mulher que conquistou meu coração. E eu lembro que antes da Priscila entrar ali, a Aninha tinha feito uma pergunta se eu queria participar de um ministério da igreja. Aí ela foi citando o nome, tem ministério de louvor, tem ministério de teatro, tem ministério de dança. E quando ela falou dança, eu, opa! Dançarino de boi? Ex-dançarino de boi. Eu falei, dança, eu gosto de dançar, eu falei pra ela. Aí na hora, parece que Deus enviou esse anjo pra cuidar de mim. Ela apareceu ali na porta e na hora a Aninha falou, ei, Priscila! Eu não sabia que ela tinha célula. Eu acho que ela abriu a porta dos desesperados. Ele, né? Aí na hora que eu abri a porta foi muito engraçado, porque parece que todo mundo tava falando de mim, aí me olharam assim, falou. Aí eu lembro que a Aninha falou, Priscila, eu queria falar contigo e tal, não sei o que. Esse aqui é o André, aí nos apresentou e ele quer entrar no ministério de dança. Eu tinha acabado de assumir o ministério de dança, isso aí eu já devia ter uns 16 anos, assim, no início do ano seguinte. E era muito no início, bem mesmo, do meu ministério com dança, e eu combinei com ele foi pro ensaio e tal. Mas a parte mais engraçada, depois disso, né, que nós nos conhecemos, é que pra mim tem um branco daí em diante. Eu lembro do André entrar no ministério de dança, eu lembro com muita clareza no dia que a gente se conheceu, mas eu não lembro de quase nada do André pelos próximos 4 anos. Não lembro dele, apesar de que nós estávamos quase sempre nos mesmos ministérios. Então, pessoal, isso é o início de um relacionamento, e isso mesmo que você ouviu. Nós não tínhamos nada, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo no início. E se você gostou desse vídeo, curte ele aí, compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que essa história vai abençoar muitas vidas. Então, um abração aí, até o próximo vídeo. Valeu!